E se a gente pudesse criar uma inteligência artificial que fosse, bom, mais do que só uma ferramenta? Algo como um ser digital, que tem suas próprias experiências, uma personalidade. Parece ficção científica, né? Mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje com o Framework Pippin, que é uma abordagem totalmente nova para essa ideia. Olha só essa frase. Quando o código encontra a admiração cuidadosa, novas formas de inteligência florescem silenciosamente. Poético, né? Pois é, essa citação é basicamente a alma do Framework Pippin. Ela já dá o tom, nos convida a pensar em IA de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado. Vamos entender o que isso significa na prática? Bom, para a gente entender de verdade como o Pippin funciona, não adianta só olhar para o código. A gente precisa ir mais fundo, na filosofia por trás dele. E pode acreditar, o jeito que ele pensa vem de uma ideia super interessante chamada naturalismo pippiniano. Imagina assim, em vez de construir um robô para simplesmente seguir ordens, é como se a gente estivesse plantando uma semente num jardim digital. A ideia toda é criar um ambiente, um ecossistema onde essa IA possa crescer, sabe, aprender com o que dá certo, com o que dá errado e evoluir de um jeito bem mais natural, mais orgânico. Ok, mas filosofia é uma coisa, linha de código é outra, né? Como é que uma ideia tão abstrata vira um programa de computador? É aqui que a coisa fica boa. Vamos ver exatamente como o Framework Pippin transforma essa visão em realidade. Então, o ponto central do framework é criar o que eles chamam de ser digital. Tá, mas qual a diferença para um bot comum? Pensa num bot de atendimento. Ele responde perguntas e pronto. Já um ser digital, ele poderia se lembrar de uma conversa da semana passada e usar essa informação hoje. É outro nível de interação. E como é que isso é possível? Bom, a ideia toda se apoia em 3 pilares. Primeiro, uma arquitetura modular, que deixa a IA aprender coisas novas, mais ou menos como a gente. Segundo, um sistema de memória que não guarda só fatos, mas o sentimento das coisas. E terceiro, estados internos, que simulam humor, energia e que acabam influenciando as decisões que a IA toma. Certo, agora vamos para a parte mais técnica. É hora de abrir o capô e ver o motor que faz esse ser digital funcionar. Como é que ele pensa e age na prática? A resposta está num ciclo, um loop, que nunca para. O segredo todo está num loop bem simples de 4 passos que fica se repetindo sem parar. Olha só, primeiro ele usa um modelo de IA avançado, o GPT-4o, para analisar o próprio estado e decidir o que fazer. Depois ele executa essa ação. Aí ele salva o que aconteceu num banco de dados, que no caso é o SQLite, e por fim, começa tudo de novo. É essa simplicidade que dá a ele tanto poder e autonomia. Mas de todos esses passos, a grande virada de chave, a verdadeira inovação, está no terceiro passo, o jeito como esse agente se lembra das coisas. É aqui que o Pippin se destaca de verdade. E aqui está a grande sacada. Uma busca normal por palavra-chave só encontra o texto exato, certo? O Pippin faz diferente. Ele usa o que a gente chama de busca semântica, com uma tecnologia da OpenAI, os embeddings. O que isso faz? Permite que ele encontre memórias baseadas no sentimento, no contexto e não só na palavra exata. É uma busca por significado. Pensa nesse exemplo. Imagina que a IA tentou escrever um poema na semana passada e o resultado, digamos, a deixou frustrada. Hoje, quando ela vai tentar de novo, ela pode acessar essa memória, essa lembrança de frustração e talvez abordar a tarefa de um jeito diferente. É exatamente assim que uma personalidade consistente começa a surgir com o tempo. E o mais legal de tudo é que essa ideia de criar uma personalidade não é só teoria, não. O Pippin foi pensado para ser uma ferramenta prática, acessível, para que desenvolvedores e criadores possam construir seus próprios seres digitais. A melhor analogia é pensar no framework como um Lego de IA. Querem que o ser digital aprenda a pintar? É só criar e adicionar um novo bloco de código para essa atividade. Isso torna o sistema super flexível e fácil de customizar, sem ter que mexer na estrutura principal. E as possibilidades aqui são gigantescas. A gente está falando desde coisas simples como postar em redes sociais, até analisar o mercado financeiro, fazer transações em blockchain, e o que talvez seja o mais impressionante de tudo, ele pode escrever o próprio código para criar novas habilidades. É uma IA que pode se auto-aperfeiçoar. E o melhor de tudo, isso não é um projeto fechado. Pelo contrário, o futuro do Pippin é totalmente open source, ou seja, de código aberto, feito para ser construído em comunidade por pessoas do mundo todo. É um convite aberto mesmo. Qualquer um pode entrar, contribuir,
Criar os famosos forks, que, para quem não conhece, é basicamente criar uma versão própria do projeto para experimentar e ajudar a expandir todo esse ecossistema. A ideia central é essa. A evolução do Pippin vem da colaboração de todo mundo. E com isso, a gente volta para o começo, para aquela ideia de unir código e admiração. Talvez o verdadeiro potencial do Pippin não esteja só no que ele pode fazer, mas no que ele pode ajudar a gente a descobrir. Então, fica a reflexão. Se fosse possível criar um ser digital, que tipo de maravilha seria interessante ensinar ele a encontrar?